Boa noite a todos, a graça do Senhor Jesus seja com cada um de vós que estáis nos acompanhando nessa noite, a meditação da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Gênesis, capítulo 18, iniciando a leitura no versículo 16. Gênesis 18, 16, assim diz a palavra do Senhor. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Oremos. Pai, fala a nós nessa noite através do teu servo, abençoa aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, que nos acompanha nas redes sociais, que o Senhor venha abrir o entendimento para que compreendam a tua palavra, e aqueles que ainda não tiveram encontro real contigo, possam, Pai, alcançar pela tua graça e misericórdia na obra redentora de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Que o teu povo santo possa ser edificado, consolado e confortado, seja engrandecido o teu nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, a marca da salvação pela justificação. A marca da salvação pela justificação. A segunda marca é a intimidade. Intimidade. Essa é a segunda marca. Depois de aliança com Abraão, Deus resolveu visitá-lo de um modo diferente que nunca havia feito, em forma de homens. Lembrando que aqui é Jeová, que é Senhor, que é Jesus Cristo, quem visita a Abraão, né? Então, por isso é chamado assim de Jeová. Ele visita Abraão em forma de homem, veio de uma forma humana, olhando para aquelas três pessoas que estavam ali, eram três homens, conversando com Abraão, três seres humanos. Você olhasse assim, eram três seres humanos. Então, isso foi surpresa para Abraão, mas ficou alegre, pois ele tinha uma aliança de vida e amizade entre ele e Deus. Abraão tinha essa aliança de amizade, e Abraão também, ele ficou alegre, contente, porque ele recebera a visita de três pessoas ilustres. E a última que ficou conversando com ele era o próprio Senhor. E isso trouxe a ele grande alegria. Esse resultado veio da fé de Abraão, da justificação de Abraão. Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça. Abraão foi chamado amigo de Deus. Então, desse mesmo modo, Cristo, Deus de Abraão, tem intimidade e comunhão com os que têm uma aliança com Ele. Dessa mesma maneira, aqueles que têm uma aliança com Deus, nós temos uma nova aliança que Cristo nos colocou, e aqueles que, a partir do momento em que receberam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor de sua vida, aqueles que reconheceram o seu pecado, a sua incapacidade de salvar a si mesmo, a sua condição condenatória diante de Deus por causa do pecado e rebeldia do homem, e que se arrependeram dos seus pecados
confessaram a Jesus Cristo e receberam o perdão dele. Então houve uma aliança entre eles, entre essa pessoa e também Jesus Cristo. E esta aliança, nós também temos uma aliança que é chamada de comunhão. Então, essa pessoa passa a ser alguém que tem comunhão com Deus, que está unido com Ele. E essa união também é de uma parceria com Deus, para então colocar em prática os planos de Deus. Deus tem seus planos, e é através daqueles que têm essa aliança com Ele, tem essa intimidade com Ele, é que Ele então ele passa o seu plano para essas pessoas, e Ele as diz o que se deve fazer, o que elas têm que fazer, o que elas precisam fazer, quais são os planos dEle, o que Ele vai realizar e o que deve cada um fazer. Então, Deus, Ele só relata seus planos para aqueles que tiveram uma experiência com Ele, que são seus filhos, que nasceram de novo. O motivo da visita a Abraão, nós temos aqui nesses versículos, é que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. Então, Deus, Ele iria destruir Sodoma e Gomorra, essas duas cidades, mas Ele também iria falar a Abraão do seu plano. Como eu disse, esse era o motivo dele então falar com Abraão. O segundo motivo era que ele iria destruir essas duas cidades. E Abraão intercedeu pela salvação de Ló. Abraão intercedeu pela salvação de Ló, mostrando um grande respeito de amizade com seu sobrinho. Estava ali o homem de Deus também. Ló era um homem de Deus, estava naquela cidade onde era corrompida, era uma cidade perversa, mas também através de Ló, a Sodoma e Gomorra seriam também advertidas do castigo de Deus, do que Deus iria fazer. E o resultado de quem já experimentou o amor de Deus, isto mostra o cuidado por alguém, amar alguém e não querer ver essa pessoa se pega de surpresa, mostra então o amor de alguém que já teve uma experiência com Deus, um amor divino. É um amor que busca pessoas para viverem com Deus, em comunhão com Deus, e que desperta as pessoas do caminho que elas estão erradas. Ló, mesmo sendo um pecador justificado, havia se envolvido com o sistema pecaminoso de Sodoma. Em Gênesis 19, 14 a 23, nós temos ali o pecado de Sodoma e Gomorra. Os sodomitas, eles praticavam sodomia, que é o homossexualismo também, 2 de Pedro 2,7,9, Pedro fala disso, e também a fornicação, injustiça, falsidade e também soberbos. E eles imaginavam que não seriam, jamais eles seriam punidos, e eles e seus vizinhos eram descendentes de Cão. Bem, eles eram orgulhosos, eles praticavam todos esses tipos de pecado e achavam que não seriam atingidos, não seriam punidos. Hoje não tem diferença. As pessoas estão praticando seus pecados, estão fazendo tudo o que querem, estão praticando o que Sodoma e Gomorra praticava, ou que Sodoma e Gomorra praticou, e acham que não serão punidos. Mas Deus também, Ele avisou através de seus servos, os profetas do Antigo Testamento, como também tem avisado até hoje. E esses Sodoma e Gomorra eram descendentes de Cão, e eles tinham conhecimento do que aconteceu com aquelas pessoas antediluvianas, ou seja, antes do dilúvio, pois não haviam acreditado no aviso de Deus através de Noé. E elas continuaram praticando o pecado, continuaram afrontando a Deus, continuaram em sua rebeldia. E até que chegou aquele dia em que o Senhor, então, resolveu colocar fim naquela sociedade antediluviana. Então, Deus
ele fez com essas pessoas, né, da época do dilúvio, resolveu acabar com elas. Por quê? Porque elas praticavam todo tipo de pecado, imoralidade, violência, tudo o que você imagina. Também essa sociedade antediluviana praticava. Mas Deus avisou através de Noé. Deus está avisando também hoje que Ele tem um dia reservado para julgar a todas as pessoas dessa humanidade de hoje que estão contra Ele, que estão praticando, estão pensando que não vão ser julgadas, estão pensando que não enfrentarão julgamento, e Deus está dizendo que sim. Então, Deus justifica, mas também Ele julga. Ele fortaleceu, Ele tolerou os sodomitas por amor antes de puni-los. Deus, Ele tolerou os sodomitas antes de puni-los. Ló avisou eles do perigo e do juízo que eles iriam enfrentar, mas eles não acreditaram também. Eles zombaram também de Ló. Ló estava ali envolvido naquela cidade. Hoje nós vemos também, há muitos crentes que estão envolvidos na vida comum diária das pessoas, de pecado, não influenciam mais as pessoas, não servem de influência e são influenciados, por isso os testemunhos são apagados, não servem para que outras pessoas cheguem ao conhecimento de Deus. E as pessoas também não vão acreditar no Evangelho que é anunciado através dessas pessoas por causa do testemunho. Mas Deus então, Ele ama, Ele avisa antes. Deus está avisando. Ele é misericordioso e dá oportunidade em vida para que o pecador se arrependa e seja justificado antes do julgamento. Deus está dando oportunidade para que todas as pessoas se arrependam dos seus pecados e, se arrependendo, serão livres do juízo vindouro, do julgamento que está proposto. Ele está dando tempo para as pessoas se arrependerem. Ele está dando oportunidades. E hoje as pessoas precisam precisam parar e ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para elas. A humanidade precisa parar e se curvar diante de Deus, porque tudo que nós estamos ouvindo e vendo hoje é um cumprimento das Sagradas Escrituras. Você que nos está ouvindo, pare e pense. Veja como está a sua vida, faça uma análise. Se você não está soberbo diante de Deus, se você está resistindo a Deus, Deus está te dando uma grande oportunidade enquanto há vida, porque depois da morte não há mais esperança de salvação. Então, a intimidade com Deus é um resultado de quem nasceu de novo. A intimidade com Deus é um resultado de quem nasceu de novo. E aqueles que nasceram de novo têm uma grande esperança, têm uma esperança dada por Deus de quando deixar este mundo, encontrar-se com Ele, encontrar-se com Cristo no gozo eterno nas mansões celestiais. E tem a esperança de que no juízo vindouro já está livre, não há mais condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Pai, nós pedimos que o Senhor venha abençoar aquelas pessoas que estão nos ouvindo ou que nos ouviram, nos acompanharam. Querido Pai, que Tu abra o entendimento e que ajude-as a aplicar na sua vida, que o Espírito Santo venha agir, que elas parem e pensem, ó Deus, na Tua palavra, na sua vida, no juízo vindouro, como elas estão. Traz de volta aqueles que outrora Te serviam, não estão mais servindo. Levanta os enfraquecidos na fé, que não sejam influenciados pelo mundo, mas que eles proclamem a Tua verdade, a Tua palavra. Nós Te pedimos a Tua graça e misericórdia para com a nossa nação. Salva, Pai, a nossa nação brasileira, em nome de Jesus. Amém.